Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, que privilégio estarmos diante da Sua presença, que privilégio estarmos, meu Pai, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Meu Deus, sabemos, meu Pai, que não tem lugar melhor para estar. E, meu Deus, independente do horário, independente do dia, independente, meu Pai, das circunstâncias, independente, meu Pai, do que estão dizendo lá fora, meu Deus, nós sabemos que são em dias que ninguém espera, são em horários que ninguém espera, que o Senhor derrama uma unção, um poder, um livramento, uma mensagem que vai mudar a nossa vida. E eu oro, meu Deus, para que essa mensagem ela entre dentro dos nossos corações. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem algo grande com cada um aqui dentro. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem algo especial e algo único com cada um aqui dentro. Os que estão na transmissão. Meu Deus, mas são as nossas atitudes em obedecer ou desobedecer que irá definir os planos do Senhor nas nossas vidas. E eu oro para que o Senhor nos ajude a tomar as decisões certas. Mostre o caminho para aquele que está cego. Meu Deus, nos dê direção, meu Pai. Coloque luz, meu Deus. Fala com cada um de nós, meu Deus, nessa tarde. Mas que ninguém saia daqui, meu Deus, da mesma maneira. Que ninguém, meu Pai, mesmo tendo uma vida poderosa, estrondosa, o melhor dos céus, aceite, meu Pai, terminar esse dia, meu Deus, como um escravo, perdendo a chance da vida. Não, meu Deus, abra os olhos da fé, abra os nossos olhos espirituais, e eu creio, meu Deus, que tudo aquilo que não estava cooperando, tudo aquilo que não estava, meu Pai, fluindo, vai fluir em nome do Senhor Jesus. Pai querido, seja o centro, esteja à frente. Meu Deus, eu não posso enviar essa mensagem sem a Tua direção. Eu preciso da Sua direção, eu preciso da Sua bênção, e é por isso que eu já oro, meu Deus. E eu apresento, meu Pai, a Tua igreja, eu apresento o nosso povo, eu apresento aqueles que estão na transmissão, Senhor. Cada um que está, meu Pai, e não aceita mais, meu Deus, as coisas como estão. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor derrame, meu Pai, uma ira santa, meu Pai, uma unção, meu Deus, para resolver problemas, para se levantar, meu Pai, como aqueles gaditas, como aqueles guerreiros de Davi, que receberam a unção do Senhor, e se revoltaram contra os problemas, se revoltaram contra as dificuldades, se revoltaram, meu Pai, contra os seus sentimentos, porque os sentimentos mentem, os sentimentos enganam, os sentimentos travam. E eu creio, Senhor, que aqueles que vieram aqui para, meu Deus, serem realizados nessa área, meu Deus, eu declaro que todos estão recebendo uma unção poderosa para se revoltar contra tudo aquilo que tem impedido a alegria, a felicidade, a realização, a excelência, o sucesso na vida dela ou na vida dele. Eu declaro assim, Senhor. Meu Deus, toque em cada um, meu Deus. Eu declaro a Sua bênção. Eu peço a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém, amém. Tá ligado? Pegou o Espírito? Que Espírito que é esse? Mais que vencedor. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, é isso que nós somos. Mais do que vencedores. Campeões com Deus. Amém? Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, ano da unção de Josué, e eu já estou conquistando a minha terra prometida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Essa música, ela às vezes me deixa muito
emocionado no bom sentido, porque passa um filme. Tudo que Deus fez, desde as coisas mínimas até aquelas coisas que só Ele poderia ter feito. Aquilo que você olha, só Deus poderia ter feito isso na minha vida. Inclusive processos que você mesmo muitas vezes desacreditou. Será que eu vou sair dessa situação? Será que isso vai mudar? E mudou. Hoje eu estou aqui, hoje você está aqui. Repita comigo. O mais excelente. O mais excelente é o título dessa mensagem. Nós iremos falar muito sobre Rubem. Rubem, filho de Jacó, um dos 12, que foram os filhos ali da linhagem de Abraão. E o que nós vemos? Que Rubem, repita comigo, ele nasceu para a excelência. Ele nasceu para ser excelente. Ele foi o primeiro filho. E todos que leu a Bíblia, têm lido a Bíblia, sabe que os primogênitos, eles recebiam uma herança diferenciada, eles recebiam uma bênção diferenciada. Os primogênitos na Bíblia sempre receberam uma bênção para ser superiores. E olha que coisa interessante. Rubem, ele tinha tudo para ser o melhor filho. Ele tinha tudo para ser o destaque. Mas Rubem não foi. Repita comigo. Eu fui feito, eu fui gerado, eu fui planejado para ser excelente. Mas as minhas atitudes vão definir o meu destino. Aqui em Gênesis, capítulo 49, versículo 1, do 1 ao 4, vai mostrar para nós por que Rubem não foi excelente. E isso vai mostrar para cada um de nós duas coisas. Primeiro, o motivo de muitas coisas nas nossas vidas não estarem caminhando como gostaríamos que estivessem caminhando. E segundo, vai mostrar o motivo pelo qual nós, em algumas áreas, já perdemos as oportunidades, coisas que já estavam garantidas. E para que isso, pastor? Para que nós venhamos, repita comigo, mudar a rota, mudar as atitudes. Se eu mudo as minhas atitudes, eu mudo o meu destino. Então, aqui em Gênesis 49, versículo 1, olha o que nós vemos. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias, nos dias futuros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouve a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor. O mais excelente, repita comigo, em alteza, e o mais excelente em poder. Só que olha o que diz no 4. Repita comigo, inconstante. Inconstante. Mais forte, pessoal. Inconstante. Quem está na transmissão, de novo, inconstante. Como a águia, como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Aqui conta um episódio do qual o Rubem, ele se deitou na cama do seu pai, com uma de suas mulheres, e isso desonrou o pai. Mas o ponto que nós devemos fixar aqui é a inconstância.
O maior ponto aqui não foi o erro de Rubem, o maior ponto aqui foi a inconstância. Tem pessoas que não têm a capacidade e nem a loucura de realizar o que Rubem realizou contra o próprio pai, mas tem a capacidade de errar em outras áreas. E nós precisamos entender aonde que a maior parte de nós estamos falhando. Muitos perguntam, por que não sou feliz sentimentalmente, espiritualmente, profissionalmente? Por que eu não sou feliz, pastor? Se eu venho na igreja, se eu assisto os cultos, se eu sou um dizimista fiel, sou um ofertante fiel, por que eu não sou feliz? E aí, a própria passagem de Gênesis 49, do 1 ao 4, responde: por conta da inconstância em determinadas áreas. Quantos que dizem, eu quero ter uma vida espiritual extraordinária, só que, quando começam a orar, de uma forma que não oravam antes, param. Quando começam a vir à igreja, até com uma certa constância, não dá uma semana, um mês, agora vai só os domingos, agora vai um dia ou outro, quando dá, quando pode. Quando começam a ler a Bíblia, não, eu vou pegar para ler a Bíblia. O que alguns fazem? Não dá nem o primeiro mês do ano, já param de ler a Bíblia. E aí eu estou dizendo para Deus, eu estou pedindo para Deus, eu estou pedindo para um líder, eu estou pedindo para alguém me explicar por que eu não consigo crescer espiritualmente. Por que eu não ouço Deus? Por que Deus não fala comigo? Por que eu não sinto a presença de Deus? Repita comigo, se o espiritual vai mal, tudo vai mal. Então começa por aí. Se o espiritual vai mal, tudo vai mal. As pessoas perguntam, por que eu não consigo receber a presença de Deus? Porque você até começa, só que você para. Repita comigo, quando eu começo e paro, eu envio uma mensagem para o céu. Sabe qual é a mensagem? Alguém sabe? Alguém se arrisca a dizer? A mensagem que eu envio é que eu ainda não estou preparado para algo grande. Porque se eu já paro no meu relacionamento com Deus, se eu não sou fiel ao meu relacionamento com Deus, eu não vou ser fiel a nada. E se eu falho nessa parte, eu falho em tudo. Tem pessoas que dizem assim, por que a minha vida profissional não avança? Não frutifica? Eu te pergunto, aquele curso que você começou a fazer, eu não estou dizendo isso, pessoal, me entenda bem. Às vezes a pessoa ela já se fecha no culto, ela já fecha o coração na palavra, mas não sou eu, é a palavra. Quantos que estão dizendo, por que o meu financeiro, por que eu não vejo rompimentos nessa área? Aquele curso que você falou que ia fazer, que você começou a fazer e parou. Por que você parou? Quando que você vai retomar ele? Muitos querem ter uma vida profissional poderosa. Começa a atender bem os clientes. Chega no final do mês, não tem mais a mesma dedicação. Chega no final da semana, não tem a mesma dedicação. Alguns é o inverso. Dá o melhor no final de semana. Chega na segunda-feira, dá o que sobra. Não quer começar o dia como nós começamos. Repita comigo. O povo de Deus começa a semana da maneira certa. Nós não começamos igual o ímpio. O ímpio se dedica só no final de semana, não é? Opa, vou dar meu melhor agora para poder curtir. Chega na segunda-feira, o ímpio está de ressaca, dá o pior, já começa a trabalhar reclamando. Meu Deus, segunda-feira. Nossa, início da semana, o justo começa diferente.
Eu não sei se você consegue perceber, eu estou falando de atitudes que as pessoas começam e depois, o quê? Param. E se eu começo e paro, não tem como eu esperar que Deus comece a obra na minha vida e termine a obra na minha vida. Porque da mesma forma que eu quero que Deus comece a obra e termine a obra, eu preciso começar a realizar a minha parte, repita comigo, e terminar a minha parte. Aí tem pessoas que dizem assim, eu não consigo ser feliz na vida sentimental. Eu já tentei, eu não sei o que não está fluindo na minha vida sentimental. Aí a pessoa diz assim, então, pastor, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou bem. Tem dia que eu trato bem as pessoas, tem dia que eu não trato bem as pessoas. Então, quando o meu sentimento, quando eu estou feliz, eu recebo algo que eu gosto, quando eu estou contente, eu beijo meu marido, eu abraço os meus filhos. Só que quando eu não estou, não tenho motivos para dar um sorriso, sabe o que eu faço? Eu menosprezo, eu rejeito, eu não beijo meu marido, eu não beijo a minha esposa, eu não beijo os meus filhos, eu não abraço os meus filhos. Lá no trabalho, eu quero que as pessoas me tratem bem, mas tem dia que eu trato as pessoas bem, tem dia que eu trato as pessoas mal. Qual que é a imagem que as pessoas vão ter de mim? Que eu sou uma pessoa boa? Ou que eu sou uma pessoa que tem duas faces? Ou eu sou uma pessoa... E pessoas que têm duas faces é igual àquela posição que o Senhor rejeita. Repita comigo, são pessoas mornas. Elas não são nem uma coisa nem outra. E qual que é o problema? Que muitas vezes você não está sendo feliz na sua vida sentimental, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Por quê? Porque até hoje você não decidiu viver por fé, você tem vivido por sentimentos. Às vezes você não está desfrutando daquela relação que você gostaria de estar desfrutando no seu trabalho, com os seus colegas de equipe, ou com os seus funcionários. Porque quando você tem a oportunidade de ser uma pessoa só, repita comigo, uma pessoa só, você se divide. Então naquela semana, as pessoas elas veem duas pessoas, uma pessoa que dá risada, uma pessoa que cumprimenta, uma pessoa que está alegre e também uma pessoa de mau humor, que toda vez que vai pedir algo, já dá aquela palavra áspera. E qual que é o problema disso? Que é impossível, repita comigo, é impossível eu ter um bom relacionamento sendo duas pessoas. Eu preciso ser uma. Com Deus é a mesma coisa. Eu preciso ser uma pessoa. Deus tem que olhar para mim e Deus ele tem que saber, olha, eu estou falando com esta pessoa. Porque se tiver duas, não tem como Deus falar com você. Eu quero ser realizado sentimentalmente. Eu quero que as pessoas me vejam com outros olhos. Um olhar de, olha, essa pessoa é excelente. Essa pessoa é excelente. Só de você olhar para essa pessoa, você já vê a excelência nela. Não tem aquelas pessoas que você bate o olho, nossa, a pessoa é excelente. Precisa nem ouvir ela falar, só de bater o olho. A forma como ela se veste, a forma como ela se porta, a forma como ela olha as pessoas, a forma como ela cumprimenta as pessoas. Opa, essa pessoa é de excelência. E quando começa a falar então? Até a forma de falar. Tudo naquela pessoa é excelente. E quantos que falam, não, agora eu vou começar a me vestir melhor, agora eu vou fazer uma academia, até vou começar a treinar porque eu quero melhorar o meu físico, eu quero melhorar a minha imagem. E aí o que acontece? Não dá um mês, não dá 2 meses, para de novo, desiste de novo. E qual que é o problema, pessoal? Das pessoas que param. Sabe qual que é?
elas não vivem o resultado que elas gostariam de viver. E ao invés delas questionarem a sua inconstância, elas questionam as coisas, aquilo que elas se propuseram a realizar. Ao invés delas questionarem, fui eu que não cumpri o método, foi eu que não dei o meu melhor, as pessoas dizem, não, aquele método que não funciona, é a academia que não funciona, é aquela roupa que não funciona, é aquele negócio que não funciona. Repita comigo, eu preciso tratar a causa, não os efeitos. Então eu preciso tratar a causa. Faz assim com a sua mão, ó. Fecha a sua mão. Quem aqui está apertando a mão forte? Ergue a mão. Seja sincero, quem está apertando forte? Hã? Não é todo mundo. Está entendendo? Aonde que eu quero chegar, pastor? As pessoas até agarram, mas elas não agarram com força. As pessoas até seguram, mas na primeira pressão, elas seguram tão frágil, de forma tão frágil, que as coisas escorregam da mão delas. Elas soltam as oportunidades delas. E eu preciso entender, eu sou aquele que vai até o final, aquele que agarra as oportunidades, aquele que começa e vai até o final, ou eu sou aquele que começa e solta? Aquele que começa e para. E eu vou ser sincero para vocês, cada mensagem que vem, eu pego muito esse exemplo que nós aprendemos aqui. Eu sei que eu tenho muito que aprender, como cada um aqui. Né? O seu Arnaldo, né, que está aqui há tanto tempo, ele pode dizer, por que o senhor está aqui? Precisa aprender. Quantos anos o senhor tem? Desculpa, não vou ser indelicado. Mas o senhor é experiente, não é? E está aqui, porque nós estamos sempre aprendendo algo novo. E eu, olha só, e nós estamos sempre aprendendo algo novo. Isso é bom, isso é saudável, isso é maravilhoso. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu já peguei coisas que eu não estava fazendo. Eu peguei coisas que eu tinha começado e eu não tinha ido até o final. E como que eu posso, diante dessa luz, aceitar? Não, eu vou seguir vivendo da mesma maneira. Eu vou seguir vivendo da mesma forma, que um dia que eu vou ser realizado, eu vou ser feliz. Repita comigo. Quando a luz chega, faz assim, ó, a luz na consciência chega, precisa haver mudança. Tem que haver mudança. Amém? Então, todo mundo, isso eu tenho certeza, tem um ponto, uma área, no mínimo, que precisa ir até o final. Então, reveja qual é a área que você deixou de dar o seu melhor, que você foi soltando aos poucos e deu o seu melhor. Porque, repita comigo, é só a excelência que vai me trazer, que vai me gerar a verdadeira felicidade. É só a excelência, não tem outro caminho. É interessante que no hebraico a palavra instável, que é sinônimo de inconstância, ela tem um outro nome. Repita comigo, impetuoso. Sabe o que é impetuoso? É algo que é, repita comigo, indisciplinado. Uma pessoa impetuosa é uma pessoa indisciplinada. E por que é importante nós entendermos isso? Porque uma pessoa indisciplinada, ela não tem limites. Então, é aquele tipo de pessoa que não gosta de receber nãos, não gosta de ser corrigido. Geralmente, pessoas indisciplinadas são pessoas que, desde
ali do início, desde quando foi, gerada, criada, ali na criação, não recebeu a disciplina, não recebeu os limites. Então muitos de nós, não todos, mas muitos que estão inclusive nesta geração, não receberam muitos nãos. Pelo contrário, receberam muitos sims. Receberam o quê? Muita tecnologia, muita dopamina, muito prazer imediato. Receberam muito, você pode tudo é permitido, você pode o que você quiser. A liberdade para o mundo, o que é a liberdade para o mundo? Faça tudo, repita comigo, que você tem vontade. Essa é a liberdade para o mundo. Faça tudo o que você tem vontade. Você tem quantos anos? 20? 30? Perca seu tempo não. Casar para quê? Curta a vida. Aproveita. Você não vai ter 20 anos de novo. Você não vai ter 30 anos de novo. E está aumentando agora. Você não vai ter 40 anos de novo. Você não vai ter 50 anos de novo. Vai, aproveita. E as pessoas, elas estão cada vez mais felizes ou cada vez mais tristes? Cada vez mais alegres ou cada vez mais depressivas? Qual que é o remédio que mais você compra hoje? Rivotril, isso mesmo. Engraçado. Com mais tecnologia, com mais dopamina imediata, com mais prazer, com mais relacionamento, com mais liberdade, não era para as pessoas, seguindo a linha do mundo, serem mais felizes? Por que não são? Repita comigo, a felicidade que o mundo dá não é a verdadeira felicidade. É a felicidade que eles dão e tomam. O diabo, ele te dá e toma. Pode ver, a pessoa fica feliz por um curto período de tempo. Daqui a pouco ela precisa de uma dose maior, mais uma dose maior, e o diabo é insaciável. O pecado, melhor dizendo, é insaciável. Então nós não vemos felicidade nessa vida sem limite. Não existe felicidade sem limite. Repita comigo, precisamos entender que não existe limite de crescimento. Não existe. Com Deus, minha mãe disse que eu não posso, meu pai disse que eu não posso. As pessoas que convivem comigo dizem que eu não posso, eu nunca vou viver isso, eu nunca vou chegar nesse lugar. Não existe limite de crescimento. Mas existe limite, repita comigo, para crescimento. Aí existe. Aí existe. Se eu pego uma criança e eu dou a melhor alimentação para ela, ela vai crescer, não vai? Normal. Eu estou usando o exemplo de uma criança saudável, ok? Sem nenhum problema de saúde, problema genético, sem nada. Uma pessoa saudável, uma criança saudável. Eu começo a alimentar ela, só com coisa boa. Ela vai crescer bem, não vai? Agora, se eu pegar a mesma criança, nas mesmas condições, saudáveis, uma criança saudável, e eu começar a dar só porcaria para ela, só aquilo que ela tem vontade. Repita comigo, só aquilo que a criança tem vontade. Ela vai crescer bem? Ela vai crescer saudável? Ou ela vai crescer acima da média? Ela vai crescer, não vai? As duas não crescem? Só que uma teve um limite, a outra não teve limite nenhum. Uma vai ter saúde, a outra não vai ter nenhuma saúde. Então, eu estou usando esse exemplo para que você compreenda. Repita comigo, os limites são essenciais para o nosso crescimento. Quais limites, pastor? Os limites que Deus impõe. Vamos entender melhor isso? Porque quando você fala de limite, tem que ser bem claro.
Porque com Deus não existe barreiras para nós. Só que em Deus existem limites. Existem limites. Então nós precisamos entender isso. E nós devemos amar isso. Só que o que acontece? A maior parte das pessoas aprenderam a odiar as correções. Aprenderam a odiar os ensinamentos, os exemplos. A maior parte de nós fomos doutrinados dessa maneira. Só que você sabe o que nós entendemos? Que o amor, repita comigo, o amor, ele está em vários nãos que recebemos. Dos nossos pais, por exemplo. A Bíblia diz, quem não corrige não ama. Como que eu posso dizer que eu amo meu filho se eu não corrijo ele? Como que eu posso dizer, filho, eu te amo, você é especial para mim, você é importante para mim, mas quando eu tenho que corrigir, eu não corrijo? Esse não ama. Agora, aquele pai que corrige e se ama. Eu lembro de um dia que a bispa, ela até citou, tem no Destinos Curados, o testemunho da Elines, da presbítera Elines. Alguém conhece ela? Já ouviu falar desse testemunho? Eu acho o ponto que mais, eu vou resumir aqui, o ponto que me tocou muito, foi o dia que ela estava para sair de casa, sabe, seguir de casa, sem nenhum tipo de juízo ali, ela ia sair de casa. E o que ela queria ouvir do pai dela era um não. E por ela não ter ouvido do pai dela um não, ela saiu de casa, ela sofreu, ela passou por coisas que ela não precisaria passar. E ela disse que ela saiu, mas ela queria receber um não. Ela não sabia explicar isso. Só que ela queria, repita comigo, as pessoas, elas querem, elas desejam ter um pai. E o pai é aquele que dá limites, que coloca limites. Elas desejam. Só que elas não sabem falar, mas elas desejam. E ali o que eu vi? Que se aquele pai tivesse virado para aquela moça e tivesse dito, filha, não vai, ela teria simplesmente deixado de tomar a decisão que ela tomou, de sofrer, de passar por aquilo que ela passou. Então, tem coisas que nós podemos mudar, tem coisas que nós podemos evitar, tem coisas que nós podemos impedir que aconteça, tem coisas que não. E aqui é um caso que poderia ter sido evitado. Estão conseguindo compreender? Acompanhar? Então eu preciso entender que o amor, ele está no não. Pais que dão mais sims do que não, criam filhos fracos. Criam uma geração fraca. E eu não vou entrar muito nesse ponto, porque nem é o foco. Mas eu quero que você só entenda. Por que eu entrei nisso, pastor? Por que o senhor entrou? Para começar, eu peço licença que eu não sou pai. Mas para você entender o contexto, eu tenho Deus como meu pai. E se eu não entender que a correção do meu Deus é o amor dele para comigo, eu não vou seguir essa correção. Eu não vou. E eu vou viver uma vida solta, libertina, fazendo o que eu quero, o que eu gosto, o que eu tenho vontade. E tem muita gente dentro da igreja que está na igreja, sabe por quê? Repita comigo, para não ir para o inferno. Não porque ama a Deus. Tem diferença, não tem? Tem pessoas que estão dentro da igreja para não ir para o inferno. Não porque amam a Deus. E não podemos viver dessa maneira. Todos nós, repita comigo, precisamos de um parapeito espiritual. E qual que é esse parapeito? Alguém sabe o que é um parapeito? Ergue a mão. Hã? Quem não sabe, é melhor. Quem ainda não sabe o que é um parapeito? Parapeito é como se fosse um guarda-corpo.
ali que tem nos prédios ali, para que você possa se apoiar, apreciar a vista sem correr nenhum risco de cair e ter um acidente. Então, o parapeito é para nos impedir de nos acidentarmos, de morrermos, melhor dizendo. E qual que é o nosso parapeito? Qual que é o parapeito que nós precisamos ter na nossa vida? Repita comigo, a cruz. A cruz é o parapeito que nós precisamos. Meu Deus, quando eu tive esse entendimento, eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a me emocionar. Eu até agora estou um pouco emocionado, porque, meu Deus, quanto tempo nós passamos, tem pessoas ainda, inclusive aqui dentro, correndo da cruz, correndo da dor, correndo da dificuldade, correndo das perseguições, acreditando que esse estilo de vida era certo, fugir, correr. E quando você entende que é na cruz que nós temos a nossa segurança, isso é libertador. Repita comigo, para eu viver uma grande vida, eu preciso entender e caminhar com a minha cruz. Eu preciso entender isso. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Pastor, eu tenho 100 anos de igreja. Se você ainda não compreende o valor da cruz, que é diferente de você ouvir falar da cruz, todo mundo já ouviu falar da cruz, mas quando você compreende o valor da cruz, o que ela significa na sua vida, é impossível você, primeiro, não conhecer o que Deus tem para você. E quando você conhece o que Deus tem para você, você não quer outra coisa na sua vida. Você não vive mais fugindo da dor. Repita comigo, você continua caminhando, mesmo com dor, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo zombado, porque você sabe que o final daqueles que esperam, confiam no Senhor, é muito maior. E aí você entende o que é a verdadeira felicidade. Aqui em 1 Pedro, para que você entenda melhor sobre a cruz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, diz assim: como vocês serão felizes? Repita comigo, como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Como que eu vou ser feliz, pastor? Desse modo. Como que eu serei feliz dessa maneira? Olha só. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Está na NTLH essa versão? Coloca no 15, por gentileza. Eu acho que eles não vão ter ali. Mas a pergunta que eu faço: como eu serei feliz seguindo a cruz? Como? Repita comigo, pela fé. Nós não devemos ir atrás dessa resposta. Nós devemos confiar em Deus. No 15 diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Uma coisa que eu acho muito interessante, e esse aqui é um dos pontos mais importantes dessa mensagem, é esse aqui, repita comigo: a cruz é dolorosa, me impõe
limites. Bate aqui no seu peito, ó, diga isso, me impõe limites. Mas, e agora esse mas não é para o lado negativo, esse mas é para o lado positivo. É nela que encontramos, repita comigo, a verdadeira felicidade. E eu acho muito interessante que para nós encontrarmos a verdadeira felicidade, nós precisamos primeiro perder a falsa felicidade. Pastor, eu estou num momento de teste. Eu estou passando por um processo difícil. Pastor, eu estou vivendo coisas que eu não sei porque eu estou vivendo. Será que não é Deus te tirando dessa falsa felicidade para te entregar a verdadeira felicidade? Você já parou para pensar nisso? Que às vezes Deus muda seu cenário, te joga de cabeça para baixo para te mostrar, essa não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade você encontra em mim. Você encontra em mim. E aí nós entendemos sobre Paulo. Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, Paulo passou por séries de perseguições, coisas que nós nunca vivemos. E você vê que ele, em todos os processos, ele estava pregando, falando da palavra e também mostrando a sua verdadeira felicidade. Tanto que ele diz isso. A felicidade que eu digo não é a felicidade do mundo. A felicidade que eu prego não é a felicidade que o mundo te oferece e toma de você. É a felicidade em Cristo. Tanto que, quando ele estava prestes a morrer, você vê um homem desesperado? Antes de Paulo ser decapitado, você vê um homem desesperado? Meu Deus, o que será da minha vida agora? Meu Deus, eu vou morrer. Meu pai, o que eu vou fazer? Você vê um homem desesperado? Acabou minha vida. Você vê um homem pensando em pensamento de morte, de derrota, falando da morte? Não. E a felicidade que Deus quer que você receba, hoje é um culto para a vida sentimental, não é a felicidade que o mundo te oferece, é a verdadeira felicidade. E só tem uma forma de você obter a verdadeira felicidade: pegando a sua cruz e seguindo o Senhor. Sabe o que é interessante? Eu estava lendo hoje, eu estava estudando ali, meditando, e eu me deparei com um ponto que ali eu não estava... A gente sabe, mas sabe quando vem aquela lembrança e você já... Nossa, é isso mesmo. Você só encontra o seu caminho, o seu propósito de vida quando você pega a cruz. Por quê? Como que está escrito? Persiga o caminho e depois pegue a cruz? É isso? Não? Persiga o caminho e depois você pega a cruz? Qual que é? Pegue a cruz e siga-me. Então, ali meditando, eu estava entendendo que tem muitas pessoas infelizes hoje, dentro da igreja. Sabe por quê? Elas não sabem para onde elas devem ir. Elas não sabem o que Deus tem com elas, o que Deus tem para elas. Então elas casam com quem Deus não tinha para elas. Elas se colocam em relacionamentos que Deus não tinha para elas. Elas se envolvem com coisas que elas não precisariam se envolver, porque elas ainda não descobriram o que Deus tem para elas. E eu digo para você o que Deus tem para você. Deus tem o melhor. O jubileu veio para zerar a nossa vida e nos dar um início poderoso, glorioso. Então o que Deus tem para mim, repita comigo, é vitória, é bênção, é alegria, e a verdadeira alegria. Sim, Deus tem a verdadeira alegria para mim e para você.
Só que para você descobrir o que Deus tem para você, pastor, eu estou 30 anos na igreja, você está dizendo para mim que eu ainda não conheço? Eu não posso julgar, eu não posso fazer apontamentos, mas eu posso te dar uma visão, uma perspectiva. Eu posso ter 60 anos de igreja. Se eu ainda vivo uma vida do meu modo, do meu jeito, eu não coloco Cristo como meu único e suficiente, se eu não coloco Cristo, a cruz, como o meu parâmetro, o meu limite, eu posso afirmar para você, você ainda não conhece o que Deus tem para você. E é por isso que você não está feliz. É por isso que as coisas não estão como você gostaria que estivesse. Estão conseguindo compreender? Então essa é uma mensagem que eu não sei você, ela mexe comigo. Ela me mostra coisas e ela me deixa bem claro qual que é o caminho que eu tenho que seguir. O caminho da constância, o caminho da disciplina. Amém? Então, creia nisso. E creia que Deus pode te entregar a verdadeira felicidade. Pessoas indisciplinadas não sabem o que Deus tem para elas. Quando eu aceito a cruz, repita comigo, o meu Pai me mostra o caminho que eu tenho que trilhar. O meu Pai me mostra. É o meu Pai. Repita comigo, quando Rubem desprezou seu lugar, José recebeu todo o esplendor, toda a excelência. É interessante que José, ele não foi o primogênito. Deus poderia até ter algo ali com ele, sim, como tem com várias pessoas. Mas ele não era para receber todo o esplendor, era para ser Rubem. E isso é interessante, que isso tem que nos fazer refletir e sair desse culto com uma fúria. Eu não aceito perder a minha oportunidade. Porque Rubem, ele perdeu a oportunidade da vida dele e ele nunca mais teve a chance de recuperar. Quando ele desprezou por ter mantido aquele padrão, ele poderia ter pedido ajuda, não poderia? Pai, eu não estou conseguindo, eu estou sendo inconstante, eu não consigo acertar, eu estou tendo dificuldades, eu preciso mudar. Ou mesmo, ele pode até ter recebido de Jacó, filho, você precisa mudar, você precisa acertar. E quantos que já receberam palavras e palavras? Você precisa mudar isso. Seja constante, pegue as coisas e vai até o final. Só que, não, amanhã eu mudo, amanhã eu faço. Repita comigo, não é o tempo que vai se ajustar a mim. Sou eu que vou me ajustar ao tempo. O tempo está passando, ó. Está passando. Está passando. E vai chegar um momento que aquele portal vai se fechar. Porque o tempo não fala, eu vou te esperar. Não, o tempo ele vai embora. Chega um momento que você perde a oportunidade da sua vida. Isso não vai acontecer. Repita comigo, isso não vai acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer. Vamos, pessoal, mais força. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não aceito isso na minha vida. Eu olho para Rubem, eu vejo aquilo, nossa, que perca, que roubo, tinha tudo para ser o melhor. Só que olha só, José, ele era aquele que ninguém esperava nada, aquele que ninguém dava a mínima, era aquele que ninguém se importava. E você vê, José, ele era o mais disciplinado. O pai dele pedia para ele fazer as coisas, ele ia lá e fazia. O pai dele falava, filho, vai lá, veja como estão os seus irmãos. Ele ia lá e cumpria. Era um homem constante. Todas as vezes que eu leio, e Deus traz José em uma mensagem, é muito difícil eu não lembrar todo o trajeto que ele viveu. É muito difícil. Você vê que ele, por fazer a coisa certa, você vê que ele estava fazendo a coisa certa, devido ao processo, para ele chegar para o nível mais alto, você vê que ele foi jogado no poço,
foi jogado na prisão, ele passou por coisas terríveis e jamais, repita comigo, deixou de ser extraordinário, disciplinado. Tanto que isso é uma coisa que nós precisamos analisar. Muitos estão infelizes hoje, não é porque o problema está no lugar. E nós precisamos entender, eu quero que você entenda muito bem esse ponto. Tem pessoas dizendo, tiraram aquela posição que eu estava, eu tive que mudar de casa, eu tive que mudar de empresa, eu tive que mudar de lugar, é por isso que eu estou infeliz. Não. Você está infeliz por conta das suas atitudes. Porque você vê que José, preste bem atenção, no processo, depois que ele foi jogado no poço, foi vendido como escravo e foi colocado na casa de Potifar, você vê em algum momento ele simplesmente se entregando? Olha onde eu fui parar, vou me entregar. Eu vou me entregar a esse lugar. Não é a casa do meu pai, olha onde que eu estou, eu vou desistir logo da vida. Não, ele teve essa opção, mas ele optou pela melhor opção, vou me manter disciplinado. E na casa de Potifar, ele foi o melhor. Tinha muitos servos lá. Tinha muitos que passaram. Porque a cadeira gira, sempre tem uma pessoa diferente. Na vida é assim. A cadeira gira. Presidentes mudam, reis mudam, servos mudam, membros mudam. Um dia um está ocupando essa cadeira, outro dia vai estar outro. Não deveria, né? Mas é rotativo. E você vê que José deixou a marca dele. E ele foi o melhor, tanto que em pouco tempo já foi confiado tudo nas mãos dele. E você vê alguém triste ali? Você vê alguém entregue ali? Você vê? No início, quando ele foi jogado no poço, eu acredito sim, que não foi fácil. Mas todos os lugares que ele foi colocado, ele sempre buscou ser extraordinário, ser disciplinado, e sempre foi colocado por cabeça. Pastor, e depois quando foi jogado na prisão? Ele foi o melhor dentro da prisão. E depois quando foi confiado algo maior nas mãos dele, uma nação, ele foi o melhor governador do Egito. Aonde que está o erro? Por que as pessoas não têm sido realizadas? Repita comigo, porque no processo elas se entregam. E é no processo. Pastor, estou vivendo dificuldades, estou vivendo desafios, não está fácil. É aí que você tem que se disciplinar, ainda mais. Porque o que você está fazendo hoje, as atitudes que você está tomando hoje, que eu estou tomando hoje, que você está tomando hoje, é o que vai mudar a nossa vida. Amém? É o que vai mudar a nossa vida. E eu vou até corrigir o que eu disse. Repita comigo, é o que está mudando a minha vida. Seja para bem ou para mal. A disciplina de José o fez brilhar por onde ele passou. Nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do... E agora, eu te faço essa pergunta, eu quero que você, não precisa me responder, mas responda para você mesmo. Você está brilhando? Teu nome está sendo falado? As pessoas falam do seu nome? Você está sendo elogiado? Está sendo elogiado? Pastor, eu estou. Eu te forço ainda mais. Se você já está brilhando, Deus quer que você brilhe muito mais. Se você já está fazendo a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, Deus está te dizendo uma coisa hoje, para mim e para você. Brilhe ainda mais. Se discipline ainda mais. Porque eu vou dizer uma coisa para você, o que Deus preparou para esse finalzinho de ano
E o que Deus preparou, reservou para o ano que vem, meu Deus, se você já está vencendo, você não tem noção de onde Deus vai te colocar. Não estou ouvindo nenhum amém. Mas eu creio que vocês estão acreditando e estão tomando posse dessa palavra, não é possível. Vocês não têm noção. Eu não tenho noção. Então, vamos entregar tudo. Tudo que Deus está pedindo. Tudo que Deus está exigindo de nós. E são coisas simples. Às vezes a gente que quer, sabe, deixar aquilo complicado. Eu acompanho muitos jovens e eu sempre que eu tenho oportunidade eu converso muito com eles. Às vezes a gente pensa que é fazendo jejuns, orações, subir monte, descer monte, fazer um monte de coisa. Não estou dizendo que é errado, me entenda bem. Ore, jejue, está escrito isso, faça isso eu faço, a igreja faz, isso já é algo que nós realizamos. Mas isso não é tudo. E tem pessoas tentando compensar a falta de atitudes delas com orações, jejuns, clamores, e jejuns, e orações, e clamores, e se cortando, e se machucando, e derramando na arca, e derramando na arca, e derramando na arca, e se machucando, e se mutilando, e tal, e tal. Só que Deus está pedindo, sabe o quê? Tem a parte espiritual e tem a minha atitude. Porque a fé sem obras, ela é? Adianta eu me matar de orar, me matar de jejuar, e aquela atitude que eu sei que eu tenho que tomar, eu não tomo? Aquela pessoa que eu sei que eu tenho que perdoar, eu não perdoo? Aquela dívida que eu sei que eu tenho que pagar, eu não pago? Aquilo que eu preciso resolver, eu não resolvo? Aquele passo de fé que eu tenho que tomar, eu não tomo? Aquilo que eu preciso consagrar, ungir, pedir para Deus me entregar, eu não faço. E aí eu quero ter uma grande vida? Tem como eu ter uma grande vida? Tem como eu ser realizado? Feliz? Então, não tente compensar algo, uma atitude, com algo espiritual. A fé é acompanhada de obras. Nós devemos orar, buscar, colocar Deus em primeiro lugar, e também precisamos tomar atitudes que cabe a nós. O bispo Anderson ele falou muito, ontem, falou hoje também, sobre a cooperação. Repita comigo, eu sou um cooperador. Entendeu? Cooperador. Deus opera, mas Ele opera comigo. Não tem um copiloto? Aquele que está do lado? Então eu sou um cooperador. Eu estou ao lado daquele que opera. Eu estou fazendo a minha parte também. Amém? Para finalizar, Gênesis, capítulo 45, versículo 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. No 2. E ele se pôs a chorar tão alto. Repita comigo, tão alto. Vamos lá, pessoal, vamos falar alto. Tão alto que os egípcios o ouviram. Sabe quando você grita tão alto aqui que dá para ouvir ali da rua? Sabe, dá para ouvir na igreja inteira? Foi assim que aconteceu lá. Todo mundo que estava ali no palácio do faraó ouviu o José chorando, clamando, gritando. E olha que coisa interessante. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Vou pedir para que você se coloque de pé. E eu quero que você se concentre nessa última passagem agora. O grito de José é um grito de alguém que sofreu muito. É um grito de alguém que sentiu na carne a dor do processo.
a dor da renúncia, a dor do perdão. Foi alguém que sentiu na carne a cruz, porque ninguém pode dizer que José não carregou a cruz. Como que alguém que passou por tudo que ele passou, não aceitou carregar mágoas, não aceitou carregar feridas? Como que você pode dizer que uma pessoa como essa não sofreu? E quando você vê esse grito, você vê o tamanho do sofrimento desse homem. E o que Deus está dizendo para mim e para você é que Ele quer essas pessoas. Ele quer pessoas como José, que sofrem, que passam pela dor que for necessária, mas que não negam o nome dEle. Pastor, o senhor está dizendo que eu preciso perdoar aquela pessoa que me fez o mal, que me traiu, que me jogou no poço, que me jogou na prisão, que me enganou, que me oprimiu. Deus está à procura de pessoas que vão para a cadeia, mas não negam o nome dEle. José foi para a cadeia, foi para a prisão e não negou o nome dEle. Então não sei qual é o momento da sua vida, se é o pior momento da sua vida ou se é o melhor, mas essa palavra é para nós dois. Essa palavra é para quem está no pior momento da sua vida, para quem está no melhor momento da sua vida. É para os dois. Todos aqui receberam essa mensagem, principalmente eu. E eu estou decidido a sair daqui não sendo a mesma pessoa. Eu estou decidido a sair daqui não orando da mesma forma, não lendo a Bíblia de qualquer maneira. Eu estou decidido a sair daqui não sendo qualquer tipo de homem, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de liderança. Eu não aceito começar uma coisa e parar. Isso é uma decisão que eu tomei hoje. Na verdade eu tinha tomado antes, mas sabe aquelas coisas que você vai soltando? E eu falei, não aceito, isso não é o meu padrão. Eu não aceito, eu preciso fazer aquilo que mudou a minha vida e manter aquilo que mudou a minha vida. Depois que mudou a minha vida, agora eu solto Deus, eu abandono Deus. Eu deixo Deus, Deus não é mais minha prioridade. Não. A nossa guerra espiritual não aceita. Não aceita o diabo te convencer. Não aceita o diabo te comprar com as velharias, com a falsa felicidade que ele te compra, com coisas fúteis, com pensamentos fúteis, com coisas que não vão mudar a sua vida, que não vão acrescentar um dia na sua vida. Joga fora esse padrão derrotado, de retrocesso. Começa, para, levanta, cai. Toda hora tem que ter alguém levantando, toda hora precisa de alguém levantando. Não, eu que decido se eu vou permanecer ou se eu vou me entregar. José não teve ajuda de ninguém. Ele não teve os irmãos para ajudar ele. Nem o pai sabia que ele estava vivo. Ele não tinha ninguém. Ele estava numa terra estrangeira. Ele estava num lugar que ele nunca esteve. E você vê que ele confiou em Deus de tal forma que ele fez de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza. Então eu quero que você se revolte, eu quero que você ore de uma maneira que você nunca orou. E você diga para Deus, Senhor, eu me levanto hoje. Eu me levanto hoje, Senhor, para nunca mais cair. Porque, meu Deus, eu sei o poder de uma decisão. Eu não aceito ser Rubem, meu Deus. Eu não aceito ser um inconstante na minha casa. Eu não aceito ser aquele homem que ao invés de puxar, é aquele que é puxado. Eu não aceito ser aquela mulher que ao invés de mudar o ambiente, é aquela mulher que pesa o ambiente. Ou aquela mulher que de vez em quando faz a coisa certa, mas daqui a pouco, quando a emoção não está boa, já volta a ser aquela mulher que não gostaria de ser. Já volta a ser aquele homem que não gostaria de ser. Não. As circunstâncias não podem mudar as nossas decisões. Elas podem sim te pressionar, elas vão te pressionar, mas elas não podem decidir por você. Então, se você está no momento mais difícil da sua vida, pega José como exemplo.
vai até o final, permaneça, porque no final, você vai ver o tamanho da bênção que Deus vai entregar para você, o tamanho da vitória, o tamanho do livramento. Ninguém vai poder dizer, ninguém vai poder desviar os olhares. Os irmãos de José tentaram derrubar ele, tentaram humilhar ele, tentaram colocar ele por baixo, tentaram puxar o tapete dele, tentaram impedir que ele fosse aquilo que Deus tinha para ele. Só que como que terminou? Como que finalizou? Qual foi o final daquele homem? Ninguém, nem mesmo os irmãos, puderam deixar de olhar para ele. Todos tiveram que se ajoelhar perante ele, se curvar perante ele. Todos tiveram que depender da ajuda dele. Então eu quero que você decida: Senhor, eu estou decidindo. Eu não vou mais viver um padrão baixo. Eu não vou mais viver no mesmo padrão, porque eu sei que o motivo da minha infelicidade, o motivo da minha falta de avanços, meu Deus, é exatamente a minha inconstância. O motivo de eu conquistar coisas e perder, de um mês testemunhar, um ano testemunhar, o outro passar o ano inteiro pagando dívida, esses altos e baixos, é porque eu continuo sendo movido pelas circunstâncias. Eu continuo entregando o que as minhas emoções querem, o que as minhas emoções pedem. Eu sempre estou atrás de prazer e dopamina e recompensa imediata. Mas eu decido hoje, Senhor, eu vou viver pela fé, mesmo sem ver, mesmo, meu Pai, sem poder estar tocando. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar acreditando, e eu vou chegar até o final. Porque para o Senhor, o mais importante é como nós finalizamos. Ninguém se lembra dos que começaram. Nós nos lembramos daqueles que terminaram. Ninguém pega Saul como um exemplo de vida, porque ele até começou bem, mas ele terminou mal. Eu quero que você diga para o Senhor: Senhor, eu decido hoje ser o exemplo da minha família. Eu quero ser, sim, Pai. Eu quero que os meus netos, os meus filhos olhem para mim e vejam: olha, esse homem é um exemplo. Ele é o brilho, meus olhos brilham quando eu olho para ele. Meus filhos brilham quando eu olho para ele. Meu Deus, os olhos dos meus filhos brilham quando olham para mim. Meus irmãos, meus pais. Decida hoje ser aquela luz que brilha. E que brilha tanto, mas tanto, que é impossível ela não ser notada. Como esconder uma cidade iluminada sobre os montes? Como quem pega uma lâmpada e coloca debaixo da mesa? Quem? É impossível as pessoas não verem o nosso crescimento, o nosso progresso. Então peça para o Senhor. Peço para o Senhor te ajudar a crescer, a iluminar. Mas para que Deus resplandeça em você, as trevas têm que sair. A luz precisa chegar. Decisões precisam ser tomadas. E entregas precisam ser feitas. Então diga para o Senhor que você vai entregar tudo, sem reservas. Que você está iniciando hoje um novo tempo na sua vida, um tempo de mudanças, um tempo de transformação, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, com seus olhos fechados, eu já estou finalizando, eu já estou terminando, mas eu quero que você se concentre na minha voz, nessa história que eu acredito que vai te impactar muito. Havia um homem que ele era praticamente um exemplo para a sociedade. Era um bom marido, fazia tudo certo, era organizado,
todas as pessoas, inclusive as pessoas que olhavam para aquele homem, diziam: eu queria ter um marido como ele. Só que esse mesmo marido, em um determinado dia, ele se encontra com uma amiga de infância. E ali eles conversam, e ali eles marcam um encontro, e aí eles vão para um determinado lugar. E quando ele entra naquele lugar para praticar aquele adultério, ele tem um ataque fulminante e morre. E o detalhe é que ele não se relacionou com aquela mulher. Ele iria, mas ele não se relacionou. E aí, quando chega no velório, todos diziam: olha que homem mentiroso. Olha, esse é o adúltero, esse é um imoral, esse é o pior tipo de homem. Eu não quero ser esse homem, eu não quero ter esse marido, eu não quero ter essa pessoa na minha vida. Todos diziam isso. Olha que coisa. Era um homem que por uma vida estava ali, na sua disciplina, sendo organizado, começou bem, começou certo, e um momento de distração, ele toma uma decisão que destruiu com o destino dele. E as pessoas, quando se lembravam dele, não se lembrava como aquele homem que ele era, se lembrava sempre como aquele que ele ficou no último dia da vida dele. Um imoral, um adúltero. E por que eu entrei? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque não importa como nós começamos, não use a glória do passado. O que você fez lá atrás foi maravilhoso, mas já passou. Atitudes que você tomou lá atrás foi maravilhoso, passou. E agora? E hoje? E amanhã? Como que vai ser? Atitudes novas. Não aceite começar tão bem e ter um final tão trágico. Não aceite começar na fé e terminar no pecado, terminar no meio do caminho, terminar doente, enfermo, perdido, sem vida. Não. E eu quero que você nesse momento, para nós finalizarmos, eu quero que você se levanta agora. Se levanta no Espírito e diga para o diabo: diabo, você não vai ter o que você quer. Eu não vou te entregar a minha vida nas suas mãos. Eu não aceito derrota, eu não aceito fracasso, eu não aceito perca, eu não aceito a passividade na minha vida, eu não aceito a infelicidade na minha vida, eu não aceito a vergonha na minha vida, eu não aceito, eu te rejeito, eu rejeito a vida que você me oferece, eu rejeito essa passividade que você quer que eu tenha. E eu me coloco, eu pego o meu poder, eu pego a chave, eu pego a minha liberdade, eu pego a verdadeira vida, e eu dou a volta por cima, e eu vou viver, repita comigo, eu vou viver o melhor tempo da minha vida. Eu já estou vivendo o melhor tempo, eu já estou entrando nesse portal de glória, de vitórias, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Amém, amém e graças a Deus, amém.